levantamos uma oferta para a Jaque. Então, toda oferta que saiu, que não foi dízimo, que foi colocada, já que mora, né, a gente vai entregar para ela. Mas eu queria que você se comprometesse também, talvez mandar R$10 por mês. Nós vamos levantar pessoas aqui, eu acho que a Tamara, eu não me lembro quem ficou, a Tamara foi responsável, né, e de estar levantando a oferta mensal para ela, porque precisa. Mas veja bem, irmãos, o que você está vendo aqui na Vida Jaque só vai embora domingo, ela ainda vai no culto domingo, certo? Vai sim. Bom, irmão, tu vai explicar. Então, ou você está errado ou o Espírito Santo está errado, nós vamos ver. Eu estaria contigo, você que decide. Então, ou eu, né, que tive ideia. Então, o que nós estamos vendo na Vida Jaque é exatamente o que a igreja precisa ouvir acerca de fidelidade. Irmãos, você acha que Deus quer que as pessoas fiquem por aí, saindo e se ferindo nas igrejas, indo embora com raiva dos irmãos, as pessoas não se falam, fazendo fofoca, confusão, mentira, e abrindo igreja em nome de Jesus? Você acha que é isso que Deus quer? Isso é honra? Não, não é, irmãos. Honra é o que está acontecendo na vida dessa menina aqui, essa jovem. Por isso que são 3 cultos para ela ir embora. 3, já não estou aguentando mais, né? Aí ela falou que não vem, já me aliviou uma, eu preciso que você venha a segunda. Ela vai com segundo amor, aí ela falou para mim. A mulher não dá crédito, Maria, não, meu Jesus. Mas ela tinha falado para mim que é segundo, que o irmão dela vai levar. Amém? Mas o que você está vendo é isso. Primeiro foram nas ofertas. Agora, a honra para ela vai ser deixar a ministrar o coração da igreja na hora de ir embora. O que essa menina vai falar para a gente antes de ir embora, hein? Então vem cá, já que nos abençoe aqui. Amém. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém. Um misto de sentimentos. Estou totalmente nervosa aqui. Não preciso falar tão alto, né? Estou muito nervosa, assim, mas eu sei que o Senhor vai à frente de tudo. Eu quero agradecer ao pastor mais uma vez por essa oportunidade. E quando eu cheguei ali, né, tava cheio, todo mundo de pé, enfim, tava no louvor ainda, eu senti uma unção assim, muito gostosa. E eu acredito que todo mundo aqui sentiu isso hoje. Não que a gente não sinta na igreja, sabe? Mas é algo diferente, assim, não sei se é porque tá todo mundo apertadinho, né, fica mais aconchegante. Algo muito, muito gostoso, assim. E veio algo assim no meu coração, né, do Espírito Santo, que aonde a gente está, ele vai com a gente. Então não é o lugar, sabe? É o Espírito que habita dentro de nós. Por isso que foi tão gostoso e está sendo e vai ser aqui e em tantos outros lugares onde nós formos, né? Cada um de nós aqui, para fazer aquilo que o Senhor nos direcionar a fazer. É o Espírito que move, é Ele que muda a atmosfera do lugar. Amém? Amém. E como eu falei com vocês, assim, eu tô com muitas coisas no meu coração, a gente pensa em muitas coisas para falar, mas a gente precisa falar aquilo que está no coração de Deus. E essa foi a minha oração para Ele hoje. Eu queria só que alguém pudesse me dizer a hora. Porque... Sim, para nós. Porque eu sou muito discípula de pastor Pedro, sabe, gente? Mas você também fala bastante. E aí, hoje o dia foi assim, foi muito corrida, a semana está sendo muito corrida, porque como eu estou num processo de aperfeiçoamento, né, eu ainda tenho algumas debilidades e deixei para fazer algumas coisas em cima da hora, mas também, né, eu só fui aceita lá no domingo, e eles mandaram a resposta do fui aceita no domingo, porque a gente tinha que preencher, tia, uma série de questionários. Aí o pastor falando aqui sobre atrasos, eu lembrei, né, que no questionário dos pastores eles perguntam, né, sobre o aluno,
candidato. Aí ele falou assim, chega atrasada. Aí eu falei, quando eu falei, pastor Pedro, pastor Pedro não pode mentir, ele vai falar a verdade. Ele fala, chega muito atrasada em todos os seus compromissos. Misericórdia, mas eu já melhorei bastante, gente. Já melhorei sim, mas ainda tem algumas dificuldades. Às vezes ainda caio nesse erro. Enfim. Então, o dia foi muito corrido, tem muita coisa no meu coração. Então eu peguei um pouquinho de tudo que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Eu ministrei para os jovens há umas 2 semanas atrás sobre algo que Deus estava falando no meu coração, que era a respeito de prioridades, da gente estar priorizando o lugar do Senhor na nossa vida, né? Aí até falei um pouquinho do compartilhar com o pastor, que a gente teve um dia antes, né, com alguns jovens, sobre qual o lugar que Deus está ocupando no nosso coração, né? Qual é o tempo que a gente tem dado para Deus. Então eu penso assim, a gente está iniciando um novo ano, né? O ano de 2016 está começando. E sempre é tempo da gente se reavaliar, né? Sempre é tempo da gente poder olhar pra gente e orar a Deus, falar, Deus, sabe, o que você quer pra minha vida nesse ano? Enfim, um ciclo se encerrou, porque eu creio que a nossa vida é feita de ciclos, né? E quando um ano se fecha, um ciclo se fecha e aquilo fica. A gente traz algumas coisas para que seja aprendizado para a nossa vida. Mas um ano começa, a gente gera novas expectativas, não é verdade? A gente coloca as intenções no nosso coração, pelo menos a perspectiva de mudarmos, né? Coisas que a gente precisa. E assim era a minha vida. Então, Deus foi falando algumas coisas comigo a respeito de prioridade. E nesse dia que a gente conversou, a gente falou um pouquinho sobre esse lugar, esse tempo. Ano passado foi um tempo assim, onde a gente ouviu muito sobre priorizar o nosso relacionamento com Deus, buscar o Espírito Santo, resgatar o lugar do Espírito Santo no nosso coração como nosso amigo, como o nosso ajudador, como alguém que está com a gente. Porque muitas vezes a gente esquece que o Espírito Santo é alguém que está aqui do nosso lado, a gente não conversa com o Espírito Santo, né? A gente lembra do livro, né? Bom Dia Espírito Santo, que é um ótimo livro, aconselho, né? Se você ainda não leu, leia, mas que gera e inspira a gente a dar bom dia para o Espírito Santo. Então a gente passa alguns meses dando bom dia para o Espírito Santo, depois a gente esquece de dar bom dia para o Espírito Santo, a gente esquece de dar boa tarde, boa noite, e a gente esquece de perguntar ao Espírito Santo sobre a opinião dele sobre a nossa vida. E aí a gente vai entrando na nossa comodidade diária. Isso não é bom, porque o Senhor nos chamou para sermos pessoas diferentes. Amém? Para que a gente possa ter uma constância de fé, uma constância de busca. Porque isso traz para a nossa vida uma base, um alicerce. Em cada tempo que a gente vai viver, a gente precisa estar firme na rocha. Amém? Então hoje, Deus ministrou no meu coração. Eu lembrei, o pastor Xande está aqui? Está na escada. Sobre um dia de chuva, um dia de frio, de inverno, ano passado, que a gente estava lá no templinho e você pregando sobre... Eu não sei se você falou exatamente sobre esse tema, mas eu lembrei que você falou uma frase que ficou marcada, né? E o tema é assim: fomos criados para sermos como Jesus. E Deus hoje falou ao meu coração sobre aquele versículo que está. Vamos abrir. Romanos 8. Aí minha figura. Romanos 8, 28, gente. Mas antes eu vou orar, tá? Você pode abrir que eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer porque estamos aqui para cultuar, para prestar culto ao Senhor, para te adorar por tudo que Tu és nas nossas vidas, por quem Tu és nas nossas vidas. Te agradeço por esse lugar, sabe, Deus, porque o Senhor abriu a porta para a gente estar nesse lugar aqui especial hoje. E o Senhor tem derramado, sabe, tudo aquilo que a gente precisa sobre as nossas vidas. O Senhor não tem deixado faltar nada. Eu quero pedir que o Senhor vá à frente desse culto, que o Teu Espírito fale através da minha vida, que não sejam as minhas palavras, Senhor, porque nada de mim eu tenho e eu posso dar para todos os meus irmãos aqui, sabe, Deus? Mas o Senhor pode, Pai. Então que
ao encontro de cada necessidade, de cada coração. Sabe, Deus, me usa como vaso, que eu possa ser boca do Senhor aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro, eu te louvo. E Espírito Santo, toma a frente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Então, Romanos 8, 28 diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Vamos ficar por aqui. E eu queria que vocês começassem a pensar comigo sobre o versículo 29 que diz... A minha Bíblia é a linguagem de hoje, tá, gente? Então ela é um pouquinho diferente. Então ela fala assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Na Bíblia de vocês também tem parecidos? Parecidos com Jesus? Semelhantes à imagem? Amém. Então são palavras que definem o que eu quero falar um pouquinho. Sermos semelhantes, parecidos à imagem de Jesus. E eu citei o pastor Xande porque nessa ministração, não sei se você lembra, ou que alguns lembram, ele ministrando sobre um tema determinado, ele falou assim: porque Deus não nos chamou para aparecermos com Jesus, mas para parecermos com Jesus. Porque muitas vezes a gente quer fazer coisas para aparecer com Jesus, né? A gente quer aparecer e aí a gente usa Jesus porque, né, a gente está sempre envolvido com uma boa causa. Mas o Senhor nos chama para parecermos com Ele, para sermos semelhantes a Ele. Deus deseja que tenhamos suas qualidades, suas características, seus atributos. Deus deseja que a gente possa ser de fato semelhante como Jesus, que a gente possa ter o caráter de Jesus. Só que para isso é um processo que a gente vai desenvolver ao longo da nossa vida, não é verdade? A nossa caminhada com Jesus, ela é um processo. Quando a gente passa pela porta, né, que o pastor falou há uns meses atrás, sobre a porta, caminho e algo, quem lembra? Amém. Então, quando a gente passa pela porta, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, e a gente muda de lugar, a gente entra para um reino de luz, a gente tem um caminho a seguir. A gente tem um caminho que equivale a um processo de vida que a gente precisa passar e onde Deus vai forjando a gente, vai trabalhando a gente, vai trabalhando no nosso caráter, vai transformando a nossa natureza carnal, né? Porque antes nós éramos pecadores, então agora a gente está na luz e o Senhor começa a tirar tudo aquilo que não é dele de nós. Amém? Então a gente precisa dar continuidade a esse processo. E esse processo muitas vezes é um processo doloroso nas nossas vidas. Muitas vezes não é fácil abnegar da nossa natureza humana para fazermos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Mas a palavra de Deus já diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Então, como eu falei lá inicialmente, a gente está iniciando um novo ano. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Fomos criados para sermos como Jesus. Fomos criados para ter relacionamento com Deus. Fora disso, a nossa vida fica vazia. A gente está sempre insatisfeito. Tem sempre um vazio, nada preenche. A gente viu um videozinho que a pastora mandou pra gente, não sei quantos tiveram a oportunidade de ver. Falava de um cara que é cristão, foi na casa de um amigo que não é cristão, e um cara super rico e tal, começou lá de baixo, mas aí foi galgando, enfim, e o cara comprou um super apartamento, e dentro desse apartamento tinha até uma piscina. Aí esse cara foi visitar ele, esse amigo cristão, e elogiou, chegou, cara, uau, né, que apartamento legal, tem até uma piscina aí dentro, poxa, cara, você tá bem, que bom e tal. Aí esse cara virou pra ele e falou assim: sabe uma coisa? Eu não estou feliz. Eu tenho carros, eu tenho imóveis, eu tenho até essa casa linda, esse apartamento com essa piscina, mas eu não estou feliz. Enfim, eles conversaram lá, e aí ele gravou esse videozinho, sabe? No início de janeiro, e ele
postou, ele falou assim: gente, eu queria contar esse testemunho para vocês, porque de nada vale a gente ganhar tantas riquezas se a gente não tem o maior tesouro, a maior riqueza, que é Jesus. Sabe, a gente vai poder chegar a altos lugares, talvez, se a gente batalhar, né? Porque tem muitas pessoas ímpias que são legais, que trabalham honestamente, que têm uma vida bem sucedida, mas que são vazias, né? Há 2 semanas atrás, eu recebi a notícia de uma ex-aluna minha que tinha morrido, né? E a princípio jogaram lá no WhatsApp que ela tinha se suicidado. Aí eu fiquei apavorada, porque é uma menina linda, sabe? Queria ser modelo, uma família linda, super estruturada, mãe e pai presentes, irmãs, né, bonitas, legais, se amavam, sabe? Uma família unida. Dei aula para todas as irmãs. E aí quando eu vi, eu falei: caraca, como assim? Aí eu fui procurando, liguei para aí uma pessoa falou: não, porque estava em depressão. 20 anos. Estava em depressão já há mais de 3 meses. Eu falei: não é possível que ela tenha feito isso, não é possível. Aí enfim, aí depois, né, fui saber, né, pela família mesmo, que realmente ela tinha falecido, que a princípio eu falei: isso não é possível, né? Mas foi por uma inconsequência, né? Estava tomando remédio controlado, porque há muito tempo estava vindo com esse quadro de depressão, estava tomando remédio de tarja preta. E aí saiu pra noitada com o namorado, beberam e tal, chegou em casa às 4 horas da manhã. Esqueci de tomar meu remédio. Tomou o remédio, não acordou mais, né? Porque não pode misturar remédio controlado com bebida. Então, você fica assim. São nesses momentos que a gente para e a gente pensa e a gente reavalia, sabe? Deus tem propósito na nossa vida e o que a gente está fazendo com cada oportunidade que Ele tem dado nas nossas vidas. E aí, com essa reflexão, o Senhor me fala sobre tempo, né? Como eu falei com vocês, Deus tem falado muitas coisas. Uma das coisas que Ele tem falado comigo é sobre tempo também. Que aí eu vou conectando essa mensagem, sabe? Por causa das oportunidades. O Senhor tem um tempo para nós, Ele tem um tempo determinado para que a gente faça cada coisa. A palavra de Deus já diz isso, né? Que há um tempo determinado para cada coisa na face da terra. E esse tempo é controlado pelo Senhor. O Senhor nos deu um tempo para que a gente possa agir na terra conforme Ele quer que a gente haja, depois que a gente aceita Jesus e que a nossa vida é controlada pelo Espírito Santo, ou pelo menos deveria, amém? Então, que você possa estar refletindo nisso, e eu quero que a gente possa ler o versículo que está em Efésios 5, que é um versículo que fala muito ao meu coração também, e ele fala sobre tempo. Vamos ver o que diz em Efésios 5. Efésios 5:15, do 15 ao 17. Eu vou ler. Diz assim, ó. A partir do 15. Efésios 5:15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias que vivemos são maus. Amém? Isso parece semelhante com algo que está acontecendo hoje sobre a face da terra? O dia que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém? Isso é muito precioso, gente. Isso é muito precioso quando a gente pode viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E isso eu não estou falando para vocês como se eu tivesse aperfeiçoada nisso, porque eu não estou. Isso é para mim também, porque quando a palavra de Deus dá uma oportunidade para a gente, é porque primeiro corta na gente. E o Senhor tem falado comigo a respeito desse versículo desde janeiro do ano passado. E para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer obrigado, Espírito Santo, porque eu lembro que o ano passado o pastor me deu uma oportunidade na igreja também, em janeiro mesmo, para ministrar, e eu falei sobre esse versículo. E hoje eu posso estar aqui falando assim que
Hoje, sabe, eu tô com a paz no meu coração de estar obedecendo a Deus, sabe? De estar vivendo o tempo de Deus na minha vida. Sabe, que há muito eu pensei que eu estava perdendo tempo, que eu estava transgredindo o tempo, que eu estava, sabe? E hoje eu vejo assim, até nisso, o Senhor controla. Eu lembro que a pastora me deu uma palavra no retiro de 2014, que foi na igreja, lá embaixo, lembra, pastora? No último dia de retiro. A gente estava no retiro na igreja, enfim, passamos todo o retiro, a pastora nem tinha comigo. E aí no final já, eu acho que ela era uma das últimas a pegar as coisas, né? Atrasada para ir embora, ligando pro meu irmão, quem vai me pegar? Aquela coisa toda. Aí eu tô lá arrumando minhas coisas, aí a pastora chega de mansinho. Já, eu quero falar com você. Lembra, pastora? Aí ela sentou, aí ela falou assim, já, eu quero te dar uma palavra. Sabe, eu acho que é o tempo de você começar a organizar a sua vida para você ir. Sabe, para você cumprir o chamado que Deus tem para sua vida de missões, até mesmo para você ver se é isso que você quer, se não é isso que você quer. Aí ela falou assim, sabe, porque eu fico olhando para você e fico pensando, você não tem um namorado, você não casou, você ainda, ela falou assim, por que você não tem uma prestação de um carro para pagar, sabe? Por quê? Por que você não tem essas coisas? É por um motivo, Jaque. É por um motivo. Sabe, você precisa se organizar para você ir. Eu acho que você deveria se organizar para você ir agora, no meio do ano. Enfim, ela falou um monte de coisa bonita para mim, de incentivo, a gente chorou e tal. Aí eu falei, amém, Deus está falando isso também comigo, mas eu vejo assim que eu preciso ainda trabalhar algumas coisas na minha vida e tal. Enfim, e aí se passaram mais um ano, 2 anos, né? 2014 todo, 2015 todo. E em 2016 está acontecendo. Amém? Porque o tempo de Deus, ele não falha. Ele precisava, sabe? Precisava mesmo assim, encerrar ainda alguns ciclos aqui, sabe? Aqui na minha vida, em relação à minha vida familiar, na minha vida ministerial, sabe? Com o ministério. Porque eu era um agarramento, gente, com jovens. Sabe? Eu vou contar. Algumas vezes pastores chegavam já, mas que, sabe, eu não sei, eles nunca falaram claramente assim, já, acho que seu tempo já deu. Mas eu sempre ficava assim, cara, parece que os pastores querem falar. Eu até falava assim pra eles, sei lá, parece que vocês estão dando voltas pra dizer assim, já, que seu tempo já deu. Ai, pastor, não, irmão. Aí o pastor falou assim, não, irmão, se eu quisesse dizer isso, eu já teria dito. Aí eu falei, amém, pastor. Aí eu era um agarramento, aí eu, não, pastor, porque eu sinto que eu ainda preciso terminar os jovens, sabe? A gente tem uma promessa, a gente tem uma palavra, sabe? Palavra de avivamento sobre a nossa vida, sabe? A gente recebeu, eu sempre falava, o pastor Brad, sabe? Quando ele foi na igreja, ele profetizou que o avivamento viria sobre os jovens, e eu recebi aquilo, e eu ficava nesse agarramento, e em 2015, eu fui para um encontro no final de ano lá em São Paulo, no Passeio Novo na igreja, não sei quantos lembram. E assim, foi um período de tratamento, enfim, Deus falou muita coisa. E uma das coisas que Deus falou é que o ano de 2015 seria o meu último ano liderando o Ministério de Jovens. E eu cheguei na igreja, e aí eu falei com os pastores, eu conversei com eles, eu falei, a coisa de missões ainda não sabia o que ia acontecer, mas que seria o meu último ano com jovens, eu sabia, porque Deus tinha falado, organiza a sua vida, porque em 2016 você vai embora. Mas aquilo assim, né, porque demorou tanto tempo, a gente fica assim, acho que nem não é isso, mas eu entendi a questão com os jovens, e ao longo do ano, Deus foi trabalhando o meu agarramento com todo mundo, sabe? E Deus foi trabalhando, e assim, cara, Deus é tão tremendo, porque a gente passou um ano juntos, e eu sabia, sabe? Eu sabia que eu não ia estar mais com vocês. E eles iam fazer cada coisa, e ao mesmo tempo era uma sensação assim, Deus me permitiu sentir algo assim, que eu tava, mas eu não tava, sabe? Que eu tava, mas que daqui a pouco aquilo não ia ser mais a minha realidade. Porque foram muito
todos estão aqui. Mas eu amo muito, sabe? Eu amei trabalhar com vocês, eu amei, assim, sabe? No Ministério de Dança, que é a minha profissão, não foi assim, sabe? Mas com jovens eu tinha isso. E Deus foi trabalhando, e eu lembro que numa noite na tenda eu virei pra equipe, assim, não sei se eles perceberam, mas eu jogava pra eles, aí eu já falei, ó, vocês que vão estruturar esse ano, porque eu quero que vocês aprendam, porque daqui a pouco vocês vão estar fazendo isso sozinhos. Daqui a pouco eu não vou estar mais aí não, assim, né, jogando. Aí alguns falam, vai pra onde, Jaque? Vai pra onde? Vai pra onde? Eu, hein? E o meu coração assim, apertado, sabe? E aí eles foram, fizeram, e na conferência a mesma coisa, e enfim, chegou o final do ano, final de novembro, eu procurei os pastores e compartilhei. Então, assim, eu louvo a Deus por isso, sabe? Porque esse versículo fala, não sei se vocês têm assim na Bíblia de vocês, mas no 17 ele fala, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para vocês, sabe? Que vocês possam procurar entender e que eu possa continuar a procurar entender sempre aquilo que Deus quer que eu faça, que vocês possam procurar entender, buscando através de relacionamento que o Senhor quer que vocês façam a cada dia. Gente, porque é totalmente diferente uma vida que é direcionada pelo Espírito Santo. É totalmente diferente porque a gente não precisa de muitas coisas para viver. Sabe, o Senhor quer que nós possamos ver de maneira mais simples. Mais simples, a gente é que complica muitas vezes. Então que a gente possa entender o que o Senhor quer que a gente faça diariamente na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz lá em Salmos, acho lindo, eu não sei qual Salmos, mas esse ano também ele ministrou essa palavra no meu coração e eu fiquei uau, sabe? Sei lá, tem os versículos que às vezes saltam os nossos olhos de forma que a gente nunca pensou, nunca sentiu. Que ele fala que ele planejou, ele escreveu cada um dos nossos dias. Eu creio que isso não é só algo poético, porque nem Salmos. Isso, a Bíblia diz a verdade. Amém? Então, se a palavra diz que a nossa vida, os nossos dias estão escritos pelo Senhor, sabe, talvez a gente esteja vivendo dias onde a gente está escrevendo. Onde a gente está escolhendo escrever, sabe, deixando o que Deus já tem planejado, porque a palavra diz que tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz, sabe, com certeza tem êxito. Então, que a gente possa viver o ano de 2016 com os nossos dias que estão escritos lá, sabe, como Deus escreveu e não como a gente escreve. Amém? Então vamos refletir nisso também. E eu quero falar um pouquinho assim pra gente terminar a respeito da palavra, da importância da palavra, né? Quantas palavras o Senhor deu, quantos temas, né? Vou usar assim, quantos temas o Senhor deu para a nossa igreja ao longo de 18 anos, né? Eu posso lembrar de alguns, o que está mais latente no meu coração era de um painel lindo. Eu não sei se esse foi o primeiro, porque o pastor sempre trabalhou com temas assim, mas eu lembro, acho que esse foi o primeiro banner lindão assim, que o pastor botou lá na tela, que era das estrelas, sabe? Olhe para as estrelas, vê se você pode contar, essas serão a sua descendência. E era aquelas estrelas e a gente ficava, sei lá, acho que foi o primeiro tempo que eu mergulhei assim, que eu entrei nisso, sabe? E aí Jesus é o centro, fome e sede de Deus, Jesus é a rocha, enfim. Como que você tá a respeito da palavra, sabe? Como que você está a respeito da palavra? Agora eu lembrei de uma coisa assim, para falar da importância da palavra na nossa vida. Ano passado, um jovem foi ministrar na nossa igreja, o nome dele é Mateus. E ele é um dos jovens que ministra lá na célula de... Primeiro foi o Saulo que conheceu, e aí a gente passou a conhecer o Mateus também, que é uma bênção. E aí,
ano passado ele ministrou na igreja e foi muito tremendo para nós jovens. Só que eu lembro de uma parte que ele falou assim, ele estava falando dessa questão de nós jovens buscarmos o Senhor, a importância da palavra. E eu quero fazer com vocês, para a gente poder falar um pouquinho sobre a importância da palavra. Assim, quantos versículos você tem no seu coração? Vamos falando aí. Vai, me diz o versículo. Fala alto, quem sabe? Fala o versículo. Senhor, eu não vou e nada me faltará. Peraí. Um de cada vez que sentir no coração, fala, vai. Vanete, você? Entrega teu caminho, Senhor, confia nele. E mais aí, fala, Salino. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, já tua palavra. Amém. Vai, mais um. Não decline nem para a direita nem para a esquerda, tire seu pé do mal. Amém. Vai lá. Vamos orar a ordem para te guardar em todos os seus caminhos. Amém. Mais um, mais dois, vai. Vai, pastor. Ô, Clarinha. Tudo bem. Salmo 23 todo. Peraí. Foi a cota, ela atingiu. É isso, gente. A palavra ela precisa estar no nosso coração. A palavra precisa estar na nossa mente. E, consequentemente, ela vai sair. Né? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio. Amém? A palavra, a verdade transforma. Amém? A palavra transforma. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem, né? Até de um missionário. Aí ele falou assim, que ele ouviu uma história de um antropólogo que foi fazer uma excursão lá nas ilhas da sul-africanas, ou Pacífico Sul, uma coisa assim. E aí que ele decidiu visitar uma tribo de canibais. Aí disse que ele chegou lá na tribo, não sei se é história verídica, enfim, mas eu achei interessante. Aí ele falou assim, que o antropólogo chegou lá e viu um carinha da tribo sentado com um livro na mão e com uma panela grande assim perto dele, tá? E o restante da tribo lá fazendo as outras coisas, alguns dançando, enfim. Aí disse que o cara falou assim, o antropólogo falou assim pra ele, o que você tá lendo aí? Aí disse que ele falou assim, eu tô lendo a Bíblia. Ele falou assim, Bíblia? Não acredito que vocês estão lendo a Bíblia aqui nessa tribo, nunca achei que fosse me deparar com isso. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Os intelectuais, né? O homem racional, o homem moderno, ele lê isso daí como mera ficção, isso não adianta de nada, não. Para com isso. Aí disse que o índio lá, né, falou assim pra ele, bom, eu não sei se você acredita, se você não acredita em Deus, no que você acredita. Só que você tá vendo aquela panela ali? Aí ele falou assim, tô. Então, se não fosse esse livro aqui, você estaria dentro daquela panela. Aí eu achei legal, eu falei, é verdade. Sabe? A Bíblia, a verdade, ela transforma as vidas, gente. Aí eu falei assim, caraca, sabe? Isso é um exemplo de transformação. Pode ser uma historinha assim, bonitinha, né? Ou engraçadinha. Mas a verdade é que a Bíblia tem transformado a minha vida. Lá no formulário da Jocum, eles perguntaram isso pro candidato, né? A gente preenche 20 folhas. Mas aí uma das perguntas é assim, você já leu a Bíblia toda? Aí eu escrevi, é uma vergonha, mas não, tive que responder, né? A verdade. Não ia mentir para parecer bem na vida, né? Aí eu falei, não. Então, aquilo me fez refletir. 18, cara, eu tenho 17 anos, porque quando eu me converti, a igreja tinha um ano na varanda, não era, pastor? Que eu fui pra varanda primeiro, mas já tinha um ano lá quando eu cheguei, né, mais no finalzinho do ano. 17 anos de convertida, eu nunca li a Bíblia inteira. Isso é uma vergonha. Eu acho, sabe, gente? Assim, na boa, sem julgo. Porque eu sei que talvez, né, quase todo mundo não tenha lido, só o Alex. O Alex acha que lê a Bíblia 3 vezes, a Bíblia toda 3 vezes por ano. Gente, Alex é um exemplo. Continue assim, Alex, mas eu também quero fazer. Então, assim, a palavra já diz, né, gente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto da verdade tem no nosso coração?
sabe? Quanto da verdade que liberta, que transforma, tem no nosso coração. Quantas vezes o Senhor, em meio a crises que eu passei por vários motivos, falou isso pra mim, sabe, Jaqueline, quanto da verdade tem, da minha verdade, da palavra tem no coração, porque em muitos momentos que eu passei na minha vida, sendo cristã, sendo líder de ministério, mas entrando nas crises de volta ao passado, sabe, de complexos que eu tinha, sabe, de insegurança, sempre me achando inferior, porque esse é o testemunho da minha vida. Sempre que eu ministro, eu falo um pouquinho disso, sabe? Mas eu preciso hoje frisar para vocês que a verdade tem que transformar na minha vida. Quanto na minha vida eu achei que eu pudesse estar ministrando, sabe? Como hoje eu estou aqui com essa oportunidade que o pastor me deu. Nunca, porque eu era hiper, max, ultra, mega envergonhada, sabe? Porque eu não queria aparecer nos lugares, porque eu era um patinho feio, porque eu me achava feia, porque eu me achava, sabe, burra, porque eu me achava inferior, pobre, sabe? Porque eu me achava com cabelo de bombril, como me chamavam na escola, seu cabelo de bombril, e eu chorava, sabe? E eu cresci assim, né? Aí fazia chapinha, aquelas coisas, não era eu. Aí eu olhava no espelho, sou eu. Sabe, no calor, no verão, chapinha na cabeça e suando. Meu Senhor, não é possível, Deus me trata, preciso me aceitar do jeito que eu sou. E hoje estou aqui com as minhas caixas. Eu fiz umas chapinhas no final do ano que acabaram estragando, né? Porque Deus fala, tá vendo? Não luta contra a natureza. E aí deu uma danificada e a gente volta o processo todo de novo, aleluia. Hoje eu estive lá no Charles, no meu cabeleireiro, né? Porque estava no processo junto comigo. E foi muito engraçado, agora só um parênteses, vou contar. Quando eu estava nesse processo de voltar da chapinha dos gatos, eu fui lá nele porque falaram, ele trabalha com cabelo cacheado, é o único aqui, blá blá. Aí quando eu cheguei lá, ele viu, analisou, ele começou a fazer os procedimentos. E aí, gente que tem cabelo cacheado, a gente tem costume de fazer assim, né? Pra dar uma ajudada a formar os cachos. E quando a gente estava no processo, com aquela coisa nem esticada, lisa, a gente fica mais ainda. A coisa não fica. Aí ele falou assim pra mim, Jaqueline, assim, nas conversas, né? Jaqueline, eu sei como é que é isso, porque daqui a pouco você vai ficar com tendinite. Aí eu falei, mas cara, eu não sei quem já sentiu, se talvez a Dani também passou pelo processo, mas eu começava a sentir dor no punho. Aí eu sempre lembrava dele. Aí ele foi tratando e tal, e chegou a parte que a gente tinha que cortar. Aí ele falou assim pra mim, hoje que a gente corta esse cabelo de boneca velha. Aí eu falei, eu caí na risada, porque eu lembrei, sabe aquelas Barbies que a gente pendia, e depois a gente fala assim, ai, quero cortar. Era assim, gente. Enfim, aí eu conto isso agora rindo, sabe? Porque eu tô curada, sabe? Porque a palavra, a verdade me transformou. Obrigada, Pai. Então é isso, gente. É o valor da palavra no nosso coração. Porque aí, quando a gente passar pelas dificuldades, quando o velho quiser vir, eu quero trazer memória aquilo que dá esperança. Amém? Aí você começa a falar da palavra. Sabe, eu tô com medo, mas o que a palavra diz? Sabe, eu não te dei espírito de medo, mas espírito de ousadia. Sabe, quando eu tô esperando muito, a coisa não vem. Para qualquer situação, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É isso, gente. Então a gente vai. Sabe, quando eu tô diante de uma situação que eu acho que eu não vou conseguir, eu tudo posso naquele que me fortalece. Enfim, Deus. Gente, a Bíblia é o nosso manual de sucesso, de êxito, né? Eu falei para os jovens há 2 semanas atrás, quando eu ministrei, sabe, você quer ser bem sucedido? Vá para a palavra, sabe, você quer ter certeza de êxito? Vá para a palavra. Mas não é aquela coisa de só vitória, não é disso que eu estou falando, sabe, é de ter êxito, é de ter sucesso, é de ser bem sucedido em todas as situações da sua vida. Sabe, na crise, na tribulação, estou passando, mas eu estou com paz no coração. Mas o Senhor está me sustentando.
É isso o êxito. É esse, sabe? É o que a gente tem que estar no nosso coração. Amém, gente? Então, pra gente quase terminar, deixa eu ver aqui, porque eu sei que a galera que tá sentada, né? O público começando a ler. Tá, 9h31. Caraca! Eu comecei 5 para as 9, né? Foi 5 para as 9, Vini. Não vem, não, porque ele já fala assim, 20 para as 9 já. Para que mentira de Deus. Então eu quero, gente, só pra gente frisar a importância da palavra, que a gente vai lá pra 1 Timóteo 4, 7 e 8. Pra gente quase terminar. Só falta esse versículo e mais um. Timóteo 4, 8. E aí antes eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estava preparando a palavra, né, colocando a referência dos versículos, eu lembrei nessa parte de falar sobre o conselho que o apóstolo Paulo deu para o Timóteo, né? A gente já ouviu aqui muitas vezes, enfim, em várias ministrações, quando o apóstolo Paulo envia Timóteo para o ministério, né, libera ele, Paulo abençoa o Timóteo. Timóteo era um jovem e ele fala assim, que você seja, Timóteo, um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós somos obreiros hoje, amém? Porque essa palavra vem sendo pregada há séculos, há anos, né? E hoje nós somos esses obreiros que o Senhor envia, amém? Que envia na faculdade, que envia no trabalho, que envia na nossa casa, que envia na igreja, que envia na rua, que envia onde a gente vai, no banco, enfim. Nós somos esses obreiros. E essa palavra pra gente, sabe? Que nós possamos manejar bem a palavra da verdade. Mas para isso, a gente precisa saber o que está escrito aqui. Se a gente não pegar a Bíblia, se a gente não abrir para ler, como o pastor tem frisado também, eu lembrei da palavra de Esdras, né, que o pastor pregou há um tempo atrás, algumas semanas atrás também falando sobre Esdras, que Esdras foi alguém que se aplicou em conhecer a verdade. Esdras foi alguém que se empenhou em conhecer a Deus para depois passar, ensinar para as pessoas, sabe? Então, Deus está falando isso para a gente, que vocês possam ser meus filhos, que vocês possam ser essas pessoas, sabe? Que se empenhem em aplicar a palavra, em aprender a palavra para vocês ensinarem, porque aí isso acontece naturalmente, gente, porque é o que está cheio no nosso coração, sabe? A gente para conversar com pessoas na rua, na fila do banco, do Bramil, o que sai da boca das pessoas é sobre problemas, é sobre crise, é sobre coisas que estão no coração delas, é a realidade, é o que elas ouvem no noticiário, é o que elas comentam em casa, é sobre isso que elas falam. Mas qual é a nossa realidade? Qual é a nossa realidade? A nossa realidade é diferente, vivendo no mesmo mundo, mas a nossa realidade é diferente. Sabe, outro dia eu estava falando com quem, não sei quem era que estava falando sobre essa questão de crise. Não sei quem era. Era com a Mari, minha amiga, Mari Monteiro, que também é da igreja. Cara, como a gente pode glorificar a Deus? Porque assim, em nenhum momento dessa coisa de crise, né, que a gente sabe que é uma realidade no nosso país, e que a gente também como igreja precisa se levantar para orar, né, para chamar a existência uma realidade diferente para a nossa nação. Mas a gente estava falando sobre como Deus é fiel e como para a nossa vida não fica uma coisa assim, cara, a gente está em crise porque as coisas estão faltando, sabe, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso, porque não é assim, gente. Não. A gente pode compartilhar desse testemunho? Amém. Amém. Sabe, a gente não compartilha dessa realidade, a gente não compartilha vivendo dentro do Brasil. Porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem suprido, Deus tem suprido. Sabe, se você é cristão, está aqui, crê no Senhor e não tem vivido isso, não aceite isso sobre a sua vida. Porque tem alguma coisa errada e não é com a palavra de Deus. Talvez seja algo que você precisa se posicionar.
transforma a gente. Amém? Então chama a existência, começa a trazer a sua memória que te dá esperança. Sabe, tem vivido problema, tem vivido crise, tem vivido a falta. Hoje eu estava vendo com a minha cunhada no carro, a gente falando, sabe, eu no cabeleireiro mesmo, lá no Charles, ele compartilhou comigo um testemunho tremendo. Vou contar brevemente aqui. Ele para quem conhece, assim, né, eu tô falando porque todo mundo conhece, eu acho que todo mundo sabe o que ele viveu nos últimos meses, todo mundo não, né, mas pelo menos a galera de Patinho, porque cidade pequena todo mundo é assim. Vou falar brevemente. Então, o pastor Charles é um pastor da Assembleia, enfim, e aí ele tem um casal de filhos, e a filha dele, que eu acho que, se não me engano, tem 18 anos, engravidou. E ela era ministra de louvor, cantava lá na igreja, namorava um menino que era de louvor também, blá, 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 e ela engravidou. E ele falou assim: Jaque, eu passei por um vale, porque ele estava me contando a palavra que foi na igreja dele ontem. Ele falou que o pregador foi uma bênção, voltando lá para as pessoas que estavam no salão. Aí falou: essa palavra falou muito comigo, foi toda para mim, sabe? Como Deus me confrontou na palavra. Ele estava falando, o pregador falou sobre o Vale dos Ossos Secos e tal, Ezequiel 37, mas que no capítulo anterior, o Deus estava falando com ele no monte. Então vem o Espírito de Deus e leva ele para o vale. E aí, eu nem sabia disso, eu nem sabia, só sabia do 37, para você ver a importância da gente saber da palavra, que eu achei muito tremendo. Aí ele falou assim: então, já que ele abordou a questão assim, é muito fácil a gente, no monte, que é o lugar que a gente está elevado, né, paralelo à vida legal, a vida que está tranquila, que está boa, a gente louvar a Deus, a gente cantar, a gente agradecer, a gente ficar bem, a gente ficar feliz. Difícil é louvar a Deus no vale. Então Deus muitas vezes tira a gente do monte e leva a gente para o vale. Aí ele frisou isso, né? Que foi a mão de Deus que pegou ele do monte e levou ele para o vale. Não foi nem ele que pediu. Deus me mostra, eu quero passar por uma situação onde o Senhor vai forjar meu caráter. Não, Deus tirou ele do monte e levou ele para o vale. Aí ele começou a contar: já que isso aconteceu comigo. Foram meses de choro e de pranto, porque eu ficava pensando na minha reputação, o que ele ia falar. Eu, pastor, estava pensando na minha frustração, sabe, como pai, de ter uma filha que engravida aos 18 anos, sabe, ministra de louvor na igreja, o que iam pensar de mim? Aí Satanás começa a lançar os dardos, né? Mas você deixou namorar, a culpa é sua, né? Porque você não fez isso, você não fez aquilo. E eu chorava, e eu, sabe, definhei, emagreci a minha esposa, até que Deus usou uma profeta para falar comigo. E aí ele foi levantando, e aí ele falou da palavra, né? Ele frisou, ele falou um pouquinho, mas enfim, não vem o caso de entrar. O contexto foi esse, o sofrimento dele. E aí ele falou assim, já que, e ele falou de um testemunho dele, sabe? Esse foi o meu testemunho. E como foi difícil, como eu questionei a Deus, como eu falei: Deus, como que pode? Deus, e agora o que eu vou fazer? E agora como que vai ser isso? Não pode. E então Deus falou com ele: você já parou para pensar na sua filha? Você já parou para pensar como ela está se sentindo? Até agora, nesses 3 meses de choro, você só tem pensado em você, na sua situação, em como está o seu coração, em como as pessoas, o que elas vão pensar de você. E aí Deus começou a restaurar ele e tal, e ele, né, o perdão, o conserto e tal. E aí ele falou, sabe, esse pregador, frisando essa questão de que muitas vezes Deus permite a gente passar por vales, porque é ali que a gente cresce, é ali que ele forja, é ali que a nossa fé é provada. E ele contou o testemunho do pregador, e ele falou que o pregador, ministrando, contou que a filha dele, a mulher, ficou grávida e já estava 1 mês antes de nascer o neném. Ela estava já numa situação meio assim de risco, mas estavam sendo acompanhados e tal. E aí eles foram fazer ultrassom e o médico olha para lá, olha para cá, aí chamam os outros médicos e ele não sabe o que está acontecendo, acho que estava tudo bem, e a esposa dele aflita, ele se sentindo uma coisa estranha. Aí os médicos chamam ele numa sala e falam assim: você vai ter que ser forte para você falar com a sua esposa, e a situação assim é de urgência. A sua filha está morta há 4 dias.
dentro da barriga dessa mulher. E a gente precisa agora fazer um procedimento, porque senão você pode perder sua mulher também. Aí disse que assim, não caiu pra ele. Não caiu e ele falou, meu Deus, o que é isso? Tá acontecendo? E gosta de lá, e gosta de cá. E aí disse que ele entrou na sala onde ela estava com os outros médicos, e eles assim, o que a gente vai fazer? Ele, não, põe ultrassom de novo, batajando a barriga, aquela coisa toda. E aí Deus começou a falar com ele. Por isso que Deus deu essa palavra do vale, né? Começa a profetizar. Haja vida. E Deus, como assim, mas ela está morta. E ele naquele misto de não ter coragem de isso, de a esposa. E os médicos ali já preparando os procedimentos para tirar ela. E ela, o que está acontecendo? E aí ela começou a chorar, porque ela entendeu o que estava acontecendo. E os médicos assim. E ele, não, passa ultrassom de novo, você não pode. Aí ele falou assim, eu acho que os médicos ficaram tão assim com a situação, para não me desesperar mais. E eles começaram a passar ultrassom de novo. E aí ele falou, haja vida, Senhor, haja vida. E ele começou a orar. E isso foi de 5 minutos, daqui a pouco ele ouve. Aí eu falei, eu fiquei toda arrepiada. Aí ele, já que nossa igreja foi assim, pranto, porque aquilo assim ativou o nosso coração, sabe, para os milagres de Deus. E ele botou a mão na barriga e começou a orar, começou a profetizar. E aquele aparelhinho, né, constatando e tal, e tum, e ele falou, Deus é Deus de milagres. Sabe, se você precisa de um milagre, creia. Eu estava falando com a Lu, né, eu contei porque eu estava falando para a Lu, eu entrei no carro já falando isso, né, nem sei porquê. E ela compartilhou que a irmã dela, né, recebeu um diagnóstico dos médicos. A irmã dela está com câncer há alguns meses, que não tem mais nada a fazer, que a situação dela é crítica e que não tem mais nada a fazer. E aí eu contei pra Lu, fui contando assim, nem por isso, nem tinha pensado nisso. E ela falou, amém, já que essa palavra pra mim, sabe? Porque quando eu recebi essa mensagem, sabe, do médico, essa palavra, eu esmoreci. Eu falei, realmente, ela tá sofrendo há muito tempo, talvez, né, tenha pensado, seja melhor, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas Deus está falando pra mim, sabe, profetiza, que haja vida. Eu não sei o que Deus vai fazer, gente, porque a gente não tem como controlar, mas a gente sempre ouviu, né? A gente sempre ouve pregadores assim, a última palavra é do Senhor. Mas quando acontece na nossa vida, eu quero chamar a memória, trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Em que situação você precisa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança? Comece a chamar a existência. Sabe, a morte e a vida pertencem a Deus, sabe? Eu criei pela Fernanda, quando a Fernanda ficou com câncer. Eu criei pela tia Gil, quando a tia Gil ficou. Eu criei até o fim. Eu criei pela Elaine, uma amiga minha de 23 anos que faleceu também de câncer no útero. Eu criei até o fim, sabe? Eu criei. E sabe que às vezes eu ouço falar de pessoas que estão com câncer e eu, sabe, como eu ainda não vi nenhuma cura assim num estágio, eu prefiro acreditar que Deus vai fazer o melhor levando a pessoa porque ela já está sofrendo demais. Mas às vezes não é isso que Deus quer, sabe? Deus quer que a gente se levante e ore. Essa é a nossa função, independente do que Ele vai fazer. Sabe, eu falei pra Lulu, eu não fui lá uma vez orar pela Rosângela nesses anos todos. Sabe, eu quero lá orar por ela, eu quero
Timóteo 4, 7 e 8. Eu vou começar do 7, que diz assim. Na minha Bíblia diz assim: mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Ou seja, não fica dando atenção para coisas que vão te distrair. Ele está falando de um contexto, porque naquele tempo a galera se distraía com ídolos, com culturas. E hoje a gente se distrai com muitas coisas que nos afastam dos propósitos de Deus. Então ele diz, não se distraem, jovens, sabe? Facebook, WhatsApp é bom. Até fiz um pra mim hoje, Facebook. Me aceitem lá. Não sei quanto tempo eu vou ficar. Enfim, talvez eu não olhe muito, mas eu fiz porque é importante ter pra galera, né, saber o que está acontecendo, entendi. Então abri mão, falei, vou fazer, que eu tive. O WhatsApp também foi um custo, né? As horas que pegaram meu celular, vamos fazer já. Que é importante sim, eu preciso estar em contato com eles, a gente precisa trocar as informações, eu entendo isso, né? Também não sou assim, bitolada. Só que eu naturalmente não sou uma pessoa que me lido muito bem com essas coisas de informática e modernas mesmo, não, porque eu tenho dificuldades, eu tenho, gente, eu digito catando milho, aí aquilo me irrita, enfim, eu não consigo fazer, mas, enfim, a gente vai melhorando. Mas hoje a gente vive numa geração que só vive nisso o dia todo. Eu falo pro meu sobrinho, sabe, eu tô falando que eu tenho exemplo em casa, meu sobrinho tá de férias, mas ele fica o dia todo no quarto, vendo vídeo no computador ou no WhatsApp, sabe? São coisas que não edificam, gente, não edificam. E tem estudos que comprovam que cria um déficit de atenção e queima neurônios, umas coisas assim, braveira, depois procura. Mas a pessoa fica alienada, e assim, eu sou professora de arte também, eu dei aula no Dedica. E, de fato, gente, os alunos adolescentes, eles não sabem conversar com você, eles não sabem falar sobre coisas interessantes, sabe? Qualquer intervalinho da aula é pro vídeo de bobeira, coisas pornográficas, coisa de gente caiu, escorregou assim, ai meu Deus, sabe? Horas naquilo, sabe? Sei lá, sabe? Não sou contra a diversão, mas, gente, vamos lidar com o nosso tempo de forma sábia. Amém? A palavra diz, não sejam ignorantes, sejam sábios, porque o tempo está passando e a gente precisa saber aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Então, ele fala isso lá ele fala lá, Paulo fala em Timóteo. E aí no versículo 8, eu achei muito legal o que a minha Bíblia diz aqui, não sei como está a tradução de vocês, mas ele diz assim: pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como para o futuro. Gente, eu achei isso muito tremendo. Porque aí a gente vai ligando com tudo, né? Cara, porque o exercício espiritual, ou seja, você se aplicar em conhecer a palavra, sabe, em conhecer a palavra, tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto para agora, que a gente está vivendo nesse tempo, né, para que a gente possa viver em paz, em conformidade com a palavra, que isso traz alegria para o nosso coração, porque isso traz firmeza nas coisas que a gente vai fazer, e no meio das coisas a gente vai prosseguindo com o Senhor, como para o futuro, sabe? Quando a gente estiver na glória, amém? É isso. Interessante. E eu estou quase terminando, então eu quero só deixar o último versículo com vocês, que está em Hebreus 5:12. Vamos lá rapidinho, tá acabando. Se vocês quiserem ir levantando, gente, vamos fazer assim, vamos levantar, que eu já tô acabando. Ah, já tá acabando. Pode, porque eu sei que o bumbum dói, gente, sentado na ardósia aí gelado. Podem levantar vocês também, vamos levantar um pouquinho, eu vou terminar. E vou nessa palavra, esses 4 últimos versículos. De pé. Todo mundo lá?
Hebreus 5. Peraí, que na minha Bíblia desmarcou aqui. Vamos lá. Hebreus 5, 11. Tá bom? Vamos do 11. Então vamos lá. Então ele estava dizendo no versículo 11 assim. Gente, só mais um minutinho da atenção de vocês, tá? Pra gente não dispersar. Ó, temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Amém? Eu quero deixar esses 4 últimos versículos para vocês como um desafio para o ano de 2016, para vocês e para mim, porque a palavra de Deus, ela precisa ser absorvida a cada dia nas nossas vidas. E o que ele fala aqui é que muitas vezes, com o passar dos anos, e alguns aqui como eu considero, 17 anos de conversão, é bastante tempo para nunca ter lido a Bíblia toda, sabe? Para não estar com aquela fome a ponto de ter, sabe, querido ler a Bíblia toda e me empenhado em mais tempo para Deus durante os meus dias. E ele frisa aqui, sabe? Vocês já podiam ser mestres na palavra. A gente já podia estar muito além do que a gente está. Cada um aqui leva para a sua realidade. Você sabe quanto tempo de conversão você tem. Você sabe o que você passa na vida. Eu não estou aqui para julgar vocês, né? Nem para colocar peso. Porque a palavra de Deus, ela é suave, ela é leve. Amém? Mas nessa noite ela vem para trazer essa reflexão para a nossa vida. O Senhor quer preparar, está preparando a sua noiva. Amém? Somos noiva de Cristo. A nossa candeia precisa estar acesa, precisa estar cheia de azeite. E isso é a palavra dele no nosso coração. É a palavra, esse é o combustível, esse é o alimento sólido que ele diz aqui. Para no tempo bom e no tempo ruim, a gente saber discernir o que a gente precisa fazer. Para a gente prosseguir, porque a gente já passou pela porta e a gente está no caminho. E esse caminho é um processo para que a gente possa chegar no alvo. Amém? Amém, igreja. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, né? Que Deus ele possa abençoar cada um aqui. Eu sei que temos também visitantes, né? E a gente já agradece pela visita. Venham sempre que puderem. E, né, no nome de Jesus, a rua da igreja vai ser asfaltada sim, vai melhorar o acesso, né? Fiquem firmes em Jesus, fiquem firmes na rocha, né? Fiquem firmes nessa palavra da verdade, porque esse é o combustível para a nossa vida. Amém? Amém, é isso. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Toda a honra, toda a glória a Ti, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno, santo. Ah, Pai, como eu te agradeço de novo por tudo que Tu és nas nossas vidas. Deus, a Tua palavra diz que o Teu Espírito, você, Espírito Santo, que está aqui nessa sala, sabe, está aqui no nosso coração, está aqui pertinho da gente. É aquele que nos ajuda nos tempos difíceis, sabe? Na hora da angústia, é o Senhor, Deus, é aquele que através do seu Espírito nos ajuda em todos os momentos das nossas vidas. E tem um versículo também que diz assim, sabe? Que é Ele que gera. Ai, bate meu dente. Que é Ele que gera o querer e o realizar na nossa vida. Sabe? Que essa seja a sua oração, porque muitas vezes a gente não quer. Eu sei como é isso. A carne é fraca. Sabe? Quantas vezes eu também não quero, quantas vezes eu também não quis. Mas o Espírito Santo gera. Então
mas Tu és a força da nossa vida, Senhor. Aleluia. Muito obrigada por essa oportunidade, Deus. Muito obrigada, Pai. Eu te louvo porque, sabe, o Senhor é um Deus fiel. E aquilo, sabe, a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar na vida de cada um de nós, Pai. Chama a existência, sabe? Começa a orar no seu lugar. Começa a falar com o Espírito Santo. Oh, ele abaixou, Senhor. Amém. Antes de a gente ir embora, está chovendo muito. Graças a Deus que nós tomamos a decisão de estar aqui, né? Mas eu queria, já que está chovendo tanto, para pegar o ônibus do outro lado desse rua, eu queria agradecer a Deus pela vida da Jaque, porque fiquei me lembrando aqui, o Felipe está ali também há uns anos, minha esposa. Fiquei me lembrando quando a Jaque começou na igreja. Queridos, olha, talvez você, olhando para os jovens, você apostaria em todos, menos nela. Não porque ela não fosse boa, porque ela tinha muita luta na alma dela para perseverar. Né? Então eu louvo a Deus pela vida dela, e quando eu vejo ela falando isso, pregando o evangelho desse jeito, que é mais importante do que isso, não é só dar uma palavra na igreja.
conforme o nosso discurso de vida, nossa vivência. Então, é fundamental que os jovens comecem a avançar na pregação do Evangelho, para comunicar para os jovens, para outros jovens, embora eu não tenha uma pregação para velho, né, todo mundo aqui é livre, é jovem de alguma forma, porque é uma pregação que faz a gente pensar. Mas olha a diferença de um jovem pregando, ele que viajou lá para dar a palavra para nós, porque é sempre assim, irmãos, assim, o jovem quer ouvir o jovem, quer ouvir uma mensagem de alguém que é igual a ele na essência da vivência das questões. Assim como também, talvez um dia, nós vamos ter um culto de manhã para os adultos mais velhos e à noite culto jovem, não sei se será assim, porque também a gente quer ouvir alguma coisa de pessoas que tenham a ver conosco. Nós estamos aqui, todos entendemos a palavra, amém, amados? Todos entendemos e ouvimos a palavra. A questão é o que é que nós vamos fazer com ela, amém? Eu quero que a gente termine orando, feche os seus olhos. Eu não vou ir embora daqui antes de dar uma chance nessa noite. Esse lugar para nós é histórico, Deus. Nunca estivemos aqui. Eu tenho quase certeza, para dizer totalmente, que nunca foi feito um culto nesse lugar. Nunca crentes em Cristo Jesus estiveram aqui adorando. Nunca ninguém teve coragem de levantar a voz nesse prédio e declarar que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador. Mas antes da gente ir embora, eu quero orar por alguém aqui nessa noite, se houver alguém que ainda não tomou a sua decisão para Cristo. Você está aqui, mas você ainda não disse: Jesus, faz comigo o que você fez com essa jovem aqui. Você é um adulto e diz: meu Deus, quanto tempo eu perdi? E você quer dizer: Jesus, faz comigo o que o Senhor fez com essa pessoa aqui. Antes da gente ir embora, eu quero orar nessa noite. Se houver alguém aqui que ainda não tomou sua decisão com Cristo, se você está aqui, mas não disse: Jesus, entra na minha vida. Você até ouviu, veio nesse culto, mas o mais importante não é o culto, a própria decorar a Bíblia, não é o mais importante. O mais importante é você viver a palavra todos os dias da sua vida, para que isso também não se torne um ato realizado e não gere nada. Você pode ter ouvido essa palavra, mas não gerar nada em você. Como é que gera então, pastor? Quando você diz: Deus, o Senhor pode morar dentro de mim? Jesus vai morar em você, porque é a minha palavra. Mas ele está sentado à direita do Pai. Então o Espírito Santo, que é igual a ele, vem morar dentro de você e vai te ensinar sobre a palavra que é Jesus, para você um dia se encontrar com Jesus, com ele e com o Pai. Não é simplesmente falar ou ler, mas é viver. Eu quero nessa noite dar essa chance. Se há alguém aqui ainda que não tomou essa decisão de dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha história. Se há alguém assim que queira entregar sua vida para Jesus, mesmo que você já tenha feito, mas você ouviu de um jeito diferente, mas hoje você quer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu sonho, entra na minha história. Jesus, conserta a minha história. Isso não significa que você não presta ou que é ruim. Talvez você seja maravilhoso, mas você entendeu que com Jesus você vai ter propósito, a vida vai ganhar sentido. Viver na terra não tem sentido se nós apenas nascemos, vivemos e morremos para comer e construir e se formar e ir embora tudo conosco. Não, existe uma eternidade. Essa eternidade só pode ter sequência com Cristo Jesus. Amém. Se você está aqui nessa noite e não tomou ainda a sua decisão de entregar sua vida para Cristo, eu quero orar com você. Aonde você estiver, levante sua mão bem alto e eu vou orar com você. Deus te abençoe, meu irmão. Veja a tua mão aí atrás. Vem cá. Vem cá com ele aí, alguém. Mais alguém quer levantar sua mão? Eu vou fazer essa oração aqui. Se você quer essa vida com Deus, se você quer uma mudança com Deus, levante sua mão, eu vou orar com você, onde você estiver. Não tenha vergonha, não. Se você já orou essa oração, mas não está vivendo isso, é a mesma coisa, não está servindo de nada. Então, levante sua mão, ou então vem aqui. Se você quer essa mudança, essa confirmação da sua fé, se você quer a transformação, ela não está em ouvir a palavra, ela está em ouvir, viver e aplicar ela. Tem mais alguém aqui?
além dessas duas pessoas que vamos orar aqui, mais alguém quer ter coragem de dizer, que às vezes fica com vergonha. Vergonha não muda a sua vida. O que muda a sua vida é coragem para dizer: Jesus, entra na minha história hoje. Há mais alguém assim? Deus está falando claramente com você. Agora você tem que dizer: eu quero. Ele não pode fazer isso por você. Mais alguém quer entregar a sua vida para Cristo? Mais alguém quer confirmar a sua fé? Sai do seu lugar, vem aqui agora. Vou orar para essas duas pessoas, amém? Estenda as suas mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas pessoas aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos honrar a tua filha nessa palavra, Deus. Oh, Pai, que essa palavra dê um fruto na vida da Bianca, que nunca mais ela vai duvidar da obra incompleta ainda que Deus está fazendo, mas está fazendo. Que ela vai avançar e não vai olhar para trás, e vai viver, vai vencer, vai chegar lá, como a Jaque chegou até aqui, e tem muito para avançar, a Bianca também, Senhor. Até aqui o Senhor ajudou, e isso significa que é só ajudar também. Abençoa a vida dela, e abençoa a vida do teu filho aqui também. Abençoa a vida dele, Deus. Sustenta ele na decisão que ele tomou com o Senhor. A obra que o Senhor começou na tua vida, meu filho, ela não parou e nem acabou. Enquanto houver vida, há esperança, mas há coisas a serem tratadas. Por isso permanece na minha presença, diz o Senhor, e fica em perfeição. Perfeição está com ele continuamente. Por isso eu abençoo a sua vida também. Que nunca lhe falte o azeite, a força e a coragem para continuar vencendo e negando a si mesmo, para viver para sempre na frente do nome de Jesus. Pai, eu abençoo todos nós que estamos aqui. Pai, que essa palavra possa produzir sede, fome. Eu oro principalmente para os jovens, irmãos, que possa promover neles uma vontade de pregar o Evangelho, Pai. Um desejo, Deus, de se tornar instrumento da tua vontade, Pai. Assim como todos nós aqui, que nós possamos olhar para aquilo que o Senhor está fazendo e continuar em nome de Jesus. Amém.